Está no ar o programa Passeando pela Bíblia, com o pastor Jorge Luiz. Gênesis 9:1 diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o capítulo 11... Vamos ler até o versículo 6, do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6. Até o versículo 7, 8. 11 de 1 a 8. Vamos lá? Diz assim, ó. E era toda a terra... 11 de 1 a 8, tá bom? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Pai, oramos a Ti mais uma vez e pedimos ao Senhor que, por misericórdia e graça, aplique a Sua palavra aos nossos corações. Irmãos, até quando rejeitarás a Deus? É o tema da nossa mensagem de hoje. Até quando rejeitarás a Deus? Os capítulos de 10 a 11, esses capítulos 10 e 11, depois de lermos, tratarmos sobre a narrativa do dilúvio, nos deparamos com a construção de uma torre alta, a Torre de Babel. Em Gênesis 10, nós temos uma lista de nações que o Senhor, o nosso Deus, por meio de Moisés, identifica com precisão as regiões das quais vieram os antigos grupos étnicos. Ou seja, em Gênesis 10, nós temos uma noção de onde todos os povos que habitam a terra hoje vieram. E no Gênesis 11, Deus diz que levou os povos antigos a falarem línguas diferentes, quando esses povos, os descendentes de Noé, não se espalharam como Deus havia mandado se espalharem e povoar toda a terra. Eles não povoaram a terra como Deus havia mandado eles fazerem. Ao invés disso, eles edificaram ali uma torre. Fizeram aquele edifício grande, a Torre de Babel. A Torre de Babel, nos livros, muitos livros de história, é comparada com alguns edifícios da antiguidade que eles chamavam de zigurates. Zigurates eram torres feitas à semelhança de pirâmides. Interessante que era um edifício feito há aproximadamente 5.000 anos lá na terra do Oriente Médio,
E foi descoberto que há mais ou menos 2.000 anos, aqui na América do Sul, alguns também construíram. Quem já ouviu falar dos astecas, não é? Dos maias, dos incas? Algum dessas tribos aí, algum desses povos, ainda, eu acho que no Chile, não sei se é na Bolívia, no Chile, algum dos países aqui da América do Sul, algumas pessoas conseguem visitar ruínas dessas torres ou dessas supostas cidades ali. Eram construções em forma de pirâmide. E no topo dessas pirâmides, dessas construções, os antigos faziam ali alguns templos. Então ali era um local que também mostrava o lado religioso dessas civilizações. É interessante a gente notar que esse povo que estava edificando ali essa Torre de Babel, eles estavam inventando a sua própria religião. Se você olhar com calma, você vai perceber que eles estavam tentando alcançar a Deus e se achegar a Deus com seus próprios esforços. Essa era a ideia. Esse era o objetivo. Nós não vamos nos espalhar como Deus nos mandou. Vamos aproveitar que a gente fala a mesma língua e vamos construir uma torre alta para que a gente possa alcançar Deus. Não é novidade nos dias de hoje se deparar com pessoas que querem alcançar a Deus com seus próprios esforços. Quando nós falamos com as pessoas e as pessoas acham que podem se achegar a Deus por meio das suas obras, é a mesma coisa que está acontecendo aqui na Torre de Babel. O esforço humano para se alcançar esse Deus. Deus está ensinando para nós que o esforço humano não é capaz de alcançar o Senhor. A Bíblia, meus irmãos, e outros escritos do Antigo Oriente consideram Babel a primeira civilização com base em uma cidade. Se eu não estou enganado, hoje, se nós olharmos no mapa hoje, Babel fica na região aproximadamente, eu não quero falar bobagem, me perdoe se eu estiver errado, fica perto do Iraque, naquela região do Iraque. Irmãos, essa cidade, os seus aspectos maldosos, maliciosos e demoníacos são refletidos nas escrituras quando elas fazem alusão àquela cidade que nós conhecemos, aquele termo que nós conhecemos, e está ali, ó, no nosso quadro, depois daquela faixa escrito 7 anos de tribulação, lá em cima, você vai ver um nome ali escrito Babilônia. Babel e Babilônia. Babilônia é de Babel, fundada no local da antiga Babel. Irmãos, então pensa nisso. Nós vamos reforçar o que eu vou dizer aqui lá na frente, mas pense nisso. Olha o que estava acontecendo ali. Deus criou o homem e a mulher. Deus deu tudo para eles que era necessário. Mas eles não estavam contentes. Eles abriram mão daquilo que Deus tinha dado a eles, em troca do conhecimento do bem e do mal. Pecaram contra o Senhor. Deus os separou da sua presença, os expulsou do jardim. Mas ainda assim, em Gênesis 3, Deus vai fazer uma profecia de que por meio do fruto de uma mulher, Deus haveria de redimir toda a humanidade. Então Deus estabelece ali um meio pelo qual eles, pela fé, creriam, demonstrariam crer na promessa de Deus. Ou seja, Deus disse, agora, por causa do pecado do homem, o sangue vai ter que ser derramado, o sangue de um animal inocente. Mas a maldade do homem era tão grande que Caim
ao invés de oferecer o sacrifício de sangue para Deus, ofereceu do fruto da terra. E ainda Deus, olhando para Caim, viu o ódio que Caim tinha de Abel, porque Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel, não porque a oferta de Abel era mais interessante ou mais bonita, mas era porque Abel estava obedecendo aquilo que Deus estava mandando. E Caim rejeitou a vontade de Deus. Então veja, no Jardim do Éden, nós temos o homem rejeitando, nós vemos Deus criando o homem, nós vemos o homem rejeitando, Deus dando oportunidade para o homem novamente, o homem rejeitando a Deus. Aí os tios de Abel e Caim, o tio deles, mais uma vez, procurando uma outra mulher, tendo duas mulheres, rejeitando a Deus novamente, matando uma pessoa. E a Bíblia vai dizer que Deus viu ali a maldade do homem se multiplicando de tal maneira que ao invés de Deus destruir toda a humanidade, Deus dá outra oportunidade para a humanidade e diz assim, olha, eu vou fazer essa arca e eu vou salvar pelo menos uma família para poder, por meio dessa família, proporcionar ao mundo aquilo que eu prometi, de salvar a humanidade. Então, a família de Noé sai da arca, Deus manda multiplicar, frutificar, se espalhar pela terra. E o que eles fazem? Nós não vamos fazer isso, nós vamos construir. Mais uma vez o ser humano olhando para si e virando as costas para Deus. Irmãos, nós estamos no capítulo 11 de Gênesis e muitas coisas aconteceram. Olha quantas coisas vêm acontecendo. E olha que nós não trouxemos detalhes, mais detalhes. Nós estamos falando de uma maneira superficial, uma visão panorâmica sobre o livro de Gênesis. Irmãos, o livro de Gênesis nos oferece um relato único sobre a origem do universo que não tem nenhum paralelo no antigo mundo. Nada pode se comparar com isso. Está lá em Gênesis 1. Nós vamos ver Deus criando os seres humanos à sua imagem e semelhança, tornando o homem e a mulher, os seres humanos, comparando com o resto da sua criação, especiais. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles morrem espiritualmente e eles passam esse legado para todos nós, os seus descendentes. A sua natureza pecaminosa agora está em nós. Quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vemos que é uma verdade sobre a queda. E nós vemos isso, meus irmãos, olhando para nós, olhando para toda a história, como esses males desfiguraram a sociedade e a experiência de cada uma pessoa, cada um de nós com Deus. Olha o que a maldade fez, olha o que desobedecer ao Senhor fez, olha o que rejeitar a Deus proporcionou para a humanidade. Aí nós vamos ver o dilúvio de Gênesis revelando como um juiz moral deve punir o pecado. Então, por conta do pecado, Deus vai estabelecer, por meio da sua justiça, a partir daí, o governo humano. Agora o homem, por causa do pecado, não quis conhecer o bem e o mal, então agora o homem vai ser capaz de julgar. Vai ser capaz de governar. Então Deus disse a Noé que daquele momento em diante, quem derramasse o sangue de um homem teria o seu sangue derramado. Aí está o governo humano. Não tem aquela com ferro fere, com ferro será ferido? É o que eles vão dizer lá para Jesus. Quando eles vão dizer assim, Senhor, o que está acontecendo aqui? Jesus vai dizer, ouvistes o que foi dito. Aquele que matar o seu irmão, que derramar o sangue do seu irmão, terá o seu sangue derramado. Eu, porém, vos digo que se você olhar para o seu irmão e amaldiçoar ou disser raca para o seu próximo, você já é réu. Você nem precisa mais furar, espetar com uma espada, atravessar alguém com uma espada. Não. Se você
você tem condição, capacidade de matar o seu irmão só com as suas palavras. Quero concluir, meus irmãos, essa nossa reflexão dizendo o seguinte. Aqui, no capítulo 11 de Gênesis, preste atenção, no capítulo 11 de Gênesis, esses primeiros 11 capítulos, na verdade, eles contam o início da história da raça humana. Se você pegar esses 11 capítulos, entender bem esses 11 capítulos e ler Apocalipse, você vai ficar impressionado. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis e a conexão que esses 11 capítulos têm com Gênesis, com Apocalipse. Irmãos, aqui conta a história do início da raça humana. Agora, o que eu posso aprender com isso? Qual é o benefício de eu entender nesses 11 capítulos sobre o início da raça humana? Bom, está nítido aqui que nós perdemos o que tínhamos de mais valioso, que é a vida eterna. Ali foi-se embora. Aprender sobre a criação vai nos fazer entender que nós não temos mais a comunhão com Deus. E que nesses 11 capítulos aqui nós estamos vendo Deus vindo atrás de nós, buscando um meio para restaurar sua comunhão conosco e nós virando as costas para Deus. Assim como foi com Noé, meus irmãos, Deus está dando hoje à humanidade a oportunidade de experimentar a vida eterna. Assim como nos dias de Noé, muitos hoje também estão rejeitando essa vida eterna. Assim como Caim, assim como os filhos de Noé. Aqueles que pela graça foram poupados, ao invés de glorificarem a Deus, rejeitaram. Como no jardim do Éden, desobedeceram a Deus. Como depois do dilúvio, não povoaram a terra. Antes se amontoaram sobre os seus próprios conceitos, sobre os seus achismos, olhando para os seus próprios umbigos. É a descrição perfeita da humanidade hoje. Queremos mais aquilo que nos agrada do que fazer aquilo que agrada a Deus. Nesses 11 capítulos nós podemos perceber isso. Sob um só idioma, eles podiam povoar toda a terra. Ao invés disso, perceberam que era muito mais fácil colocar em prática os seus planos humanísticos, demoníacos. É demoníaco porque envolve desobediência. E onde há desobediência, há obra do diabo. Deus deu oportunidade de remissão dos pecados aos filhos de Abraão. Ou melhor, aos filhos de Adão. E um deles rejeitou. A humanidade foi indo de mal a pior, até que Deus teve que destruir a nação com o dilúvio, toda a sua criação com o dilúvio. Meus irmãos, a misericórdia de Deus vai poupar algumas pessoas nesse dilúvio, mas os descendentes destas pessoas não quiseram glorificar a Deus, quiseram criar a sua própria religião. E nós, muitas vezes, mesmo tendo conhecimento de Deus, mesmo tendo visto Deus fazendo as coisas por nós, nos livrando, nos ajudando, muitas vezes nós criamos a nossa própria religião. Quantas vezes Deus nos livrou? Quantas vezes Deus nos sustentou? Quando nós vimos a mão de Deus em nosso favor, no momento em que nós tivemos uma experiência, experimentamos ali a miséria da nossa alma, por causa dos nossos pecados, nós experimentamos as consequências dos nossos pecados. E quantas vezes o Senhor se voltou em nosso favor? E quantas vezes depois disso nós rejeitamos? Deus dá suas ordens e o povo as ignora. Quantas vezes ou por quanto tempo nós vamos continuar rejeitando a sua graça?
Quantas vezes ou por quanto tempo vamos continuar rejeitando o Deus da salvação? A pergunta é: até quando rejeitarás a Deus? Aqueles que não são salvos estão rejeitando a Deus diariamente, rejeitando a sua salvação, rejeitando a maior das bênçãos que Deus poderia dar para a sua criação. Ou melhor, para a obra-prima, para o ponto máximo da sua criação, os homens e as mulheres, a humanidade. As pessoas estão rejeitando, não querem saber. Vão ter que abrir mão, vão ter que se arrepender dos seus pecados. Deus não espera que a gente mude para que Ele possa nos salvar, mas é impossível que alguém que é salvo permaneça do mesmo jeito quando conheceu o Senhor. E as pessoas não querem. Não querem porque elas acham que elas vão ter que se esforçar para abandonar os seus pecados. Não. Elas não querem porque sabem que quando Deus entra na vida delas, vai transformar. E elas não querem se ver livres do pecado. É quando rejeitarás a Deus? E nós? E nós que somos salvos? E nós que experimentamos a salvação e as bênçãos da salvação? E nós que, apesar de nós mesmos, podemos descansar na certeza de que estamos seguros nas mãos de Jesus Cristo, porque Ele prometeu, Ele disse isso. Aqueles que estão aqui, que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Ele vai dizer que aqueles que Ele segurou em suas mãos, ninguém pode arrebatar das suas mãos, porque foi Deus que nos deu para Jesus e ninguém é maior do que Deus, do que aquele que nos deu para Jesus. Nós sabemos disso, nós temos certeza disso, mas quantas vezes nós rejeitamos Deus? Rejeitamos as suas ordens. Até quando nós vamos viver desse jeito? Colocando os nossos compromissos na frente de Deus. Quanto nós vamos continuar, até quando nós vamos colocar a nossa família acima de Deus? Até quando nós vamos colocar o nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso emprego acima de Deus? A Bíblia vai dizer, né? O que o Senhor Jesus disse: aquele que ama mais pai, mãe, filho do que a mim, não é digno de mim. Até quando rejeitarás a Deus? Pense nisso. Pense nisso. Como anda a sua vida? Como tem sido a sua agenda? Você tem colocado Jesus em segundo plano, as coisas de Deus em segundo plano? Ou seja, se eu não tiver nada para fazer, eu assumo esse compromisso. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra do que Ele fez por você. Lembra das orações que Ele atendeu. Lembra dos pedidos que você fez. Até quando vai rejeitar esse Deus? Reflita sobre isso. Vamos orar. Pai, nós somos assim. A verdade é que nós viramos as costas para o Senhor. Muitas e muitas vezes. E a Bíblia está cheia de exemplos como esse. E a partir da próxima semana, Gênesis capítulo 12 até o final de Gênesis, último capítulo, capítulo 50 de Gênesis, nós vamos ver essa trama. Esse dilema que o homem enfrenta. Nós somos assim. Tanto é que o Senhor teve que fazer com Abraão uma aliança incondicional. Porque se essa aliança dependesse do homem, estaríamos perdidos. Pai, tem misericórdia de nós. Daqueles, ó Pai, que têm ouvido o seu chamado. Daqueles que têm ouvido a sua voz falando: receba a salvação eterna. A salvação que eu te dou. Se arrependa dos teus pecados e creia em mim.
Pessoas estão rejeitando a sua voz. Tem misericórdia, Pai. Não vire as costas e não as abandone. Não as entregue, Pai amado, às suas próprias concupiscências. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia também dos teus servos, do teu povo, Senhor. E tem experimentado a salvação, as bênçãos da salvação. E tem experimentado a comunhão com o Senhor. Que tem vivido, Pai amado, sob o domínio do teu Santo Espírito e muitas vezes tem rejeitado a sua voz. Que tem rejeitado, Pai amado, o seu chamado. Ah, Pai, tem misericórdia, Senhor. Nós não somos nada. Precisamos do Senhor. Nos ajuda, Pai. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir o programa Passeando pela Bíblia com o pastor Jorge Luiz. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.